Meu nome é Benedita, tenho 71 anos, sou de São João del Rei, Minas Gerais, e hoje eu vou contar a história que guardei por mais de 6 décadas dentro do peito. É uma história difícil, marcada por silêncios, ameaças e uma dor que me acompanhou por quase toda a vida. Mas também é uma história de recomeço, de coragem e de liberdade. Se você está aqui, peço que se inscreva no canal, porque esse gesto simples ajuda com que mais pessoas conheçam histórias como a minha e encontrem forças para romper o silêncio. E já deixa o seu curtir também, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante. No final, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas palavras estão chegando. Durante muitos anos, eu vivi como se estivesse andando dentro de uma casa escura, mesmo com o sol brilhando lá fora. O que me aconteceu na infância me fez desacreditar da minha própria voz. Me fez achar que eu era culpada por algo que eu jamais pedi. Eu me calei por medo. Medo do murder. Medo de não ser acreditada. Medo de ser chamada de mentirosa. E esse medo foi virando silêncio. E o silêncio foi virando doença. Mas chegou o dia em que uma menina bateu na minha porta chorando. E naquela noite eu entendi que, se eu não falasse, ela também ia viver calada como eu vivi. E foi ali, naquela sala pequena, com a chuva batendo no telhado, que eu escolhi abrir a boca pela primeira vez. Porque, às vezes, a gente só encontra coragem quando vê a dor do outro e reconhece nela a nossa própria história. Foi numa noite de chuva que eu ouvi o primeiro grito, mas não era da rua, nem do vento batendo nas janelas, como fazia sempre, que a tempestade caía sobre esse nosso bairro antigo. O grito veio de dentro, de um lugar tão profundo que eu não sabia mais que existia. Um grito que ficou guardado em mim por mais de 60 anos, abafado debaixo de tanto medo, de tanta vergonha, que eu já nem tinha certeza se ele era real ou apenas um eco do passado. Eu estava sentada na cadeira de balanço da sala, como faço toda noite depois do jantar, com um chale sobre os ombros e uma xícara de chá, já morna na mão. A televisão estava ligada num volume baixo, mostrando um programa qualquer, mas meus olhos estavam voltados para a janela. A chuva caía grossa, e eu podia ouvir o barulho das gotas batendo no telhado de zinco, ritmadas, quase hipnóticas. Foi quando ouvi um som abafado vindo da casa ao lado. Primeiro pensei que fosse a televisão. Aumentei o volume um pouco, tentando afastar o incômodo que começava a crescer no meu peito, mas não era. O choro vinha mesmo de fora. Baixei o som e prestei atenção. Era um soluço, um choro abafado, desesperado, e de repente, meu corpo inteiro congelou. Aquilo era familiar. Aquele som, aquela dor, não era nova para mim. Era como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo e me levado de volta para quando eu tinha 8 anos. Naquela época, eu dormia num quartinho pequeno, nos fundos da casa. Meus pais dormiam no quarto da frente e meus 2 irmãos ficavam no meio. Minha mãe era uma mulher miúda, calada, com os olhos sempre vermelhos e os dedos nervosos. Meu pai era um homem grande, forte, de voz grossa e olhar duro. Ele trabalhava na roça e quando chegava em casa, o chão parecia tremer. Ninguém ousava falar alto na presença dele. Minha mãe dizia: "Cuidado com seu pai, Benedita. Não incomoda ele." Como se ele fosse um bicho adormecido que poderia atacar a qualquer momento. Eu aprendi a andar leve, a não fazer barulho, a respirar devagar quando ele estava por perto. Mas nada disso me salvou. Eu me lembro da primeira vez que ele entrou no meu quarto à noite. A porta rangeu devagar, como se a própria casa estivesse tentando me avisar. Eu fingia que dormia, com o rosto virado para a parede e os olhos apertados, rezando baixinho por dentro. Ele se sentou na beira da minha cama e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, sua mão pesada pousou no meu ombro. "Acorda, menina!" ele disse com aquela voz baixa que sempre precedia coisa ruim. Eu tremia tanto que mal conseguia me mover. E quando tentei resistir, ele apertou meu braço com força, tão forte que fiquei com roxo por uma semana. "Boca, não vai contar pra ninguém. Se abrir essa boca, você vai sumir, ouviu bem? Igual o cachorro da vizinha que desapareceu. Isso vai acontecer com você também." Eu tinha 8 anos,
e entendi que aquilo era uma ameaça e que ele não estava brincando. Ele era capaz. Ele já tinha matado nosso gato só porque arranhou o sofá. Ele espancava minha mãe por qualquer coisa. Se ele podia fazer isso com adultos, imagine comigo. Por muitos anos, eu enterrei essas memórias. Fiz de conta que nunca aconteceram. Aprendi a sorrir no domingo, a dizer bom dia para os vizinhos, a estudar, a crescer. MK cedo, com um rapaz bom, gentil, mas nunca contei nada. Não conseguia. Era como se meu passado estivesse preso numa caixa de ferro, dentro do meu peito, com um cadeado que eu mesma joguei fora. Mas naquela noite de chuva, com o som do choro vindo da casa ao lado, algo em mim se partiu. Era como se a caixa tivesse se rachado e o que estava dentro começasse a vazar, escorrendo pelas minhas lembranças, me puxando de volta para aquele tempo escuro. Me levantei devagar e fui até a janela. A casa da vizinha estava com uma luz fraca acesa na sala. Vi uma sombra passar pela cortina, e então ouvi outro choro, mais alto dessa vez. Era a filha da Dona Márcia, a adolescente de cabelos cacheados que sempre me dava bom dia quando passava por aqui com a mochila nas costas. Eu nunca soube o nome dela, mas sabia dos olhos. Olhos grandes, atentos e ultimamente tristes. Tão tristes, senti meu estômago revirar. Pensei em ignorar, em voltar para minha cadeira, em fingir que era coisa da minha cabeça, mas não consegui. Meu corpo parecia se mover sozinho. Abri a porta da frente e a chuva gelada me bateu no rosto como um tapa. Fui até o portão da casa ao lado e chamei. Oi? Tá tudo bem aí? Silêncio. Esperei. De repente, a porta abriu devagar e ela apareceu. Estava com um moletom largo, encharcado e os olhos vermelhos. Tia Bena, posso ficar aqui um pouco? E foi só isso, nenhuma explicação, nenhuma pergunta. Só aquele pedido sussurrado carregado de dor. Eu não perguntei nada, só abri o portão e a deixei entrar. Ela passou por mim em silêncio, e por um segundo, vi a mim mesma entrando naquela sala. Sentei com ela no sofá e trouxe uma toalha. Ela não falou nada, mas depois de alguns minutos entre soluços, murmurou. Ele entra no meu quarto, quando minha mãe sai para trabalhar. Ele disse que, se eu contar, vai machucar ela. Meu coração parou. Senti as lágrimas subirem aos olhos, mas me controlei. Ela me olhou como se esperasse que eu dissesse alguma coisa, e tudo o que consegui dizer foi: eu sei o que é isso. Ela me olhou de novo, surpresa, e pela primeira vez em décadas, eu soube que não estava mais sozinha. Naquele momento, entendi que não era coincidência ela ter vindo até mim. Era como se a vida tivesse me dado uma segunda chance. Não para apagar o que me aconteceu. Isso nunca seria possível, mas para impedir que outra menina passasse a vida inteira com a alma acorrentada como eu passei. Aquela noite, eu não dormi. Fiquei acordada, observando ela dormir enrolada no sofá, com a respiração pesada, ainda tremendo de medo. E ali, enquanto a chuva caía do lado de fora, e a lembrança do passado me sufocava por dentro, eu prometi: dessa vez, eu não vou me calar. Ela entrou, devagar, com passos hesitantes, como se pedisse desculpas ao chão por estar pisando nele. A água escorria do moletom encardido e das pontas do cabelo que se grudavam ao rosto. Seu olhar buscava o canto da sala, fugia do meu. E mesmo tremendo de frio, ela não parecia se importar. Havia algo nela que me cortou por dentro. Aquele jeito de se encolher no sofá, de puxar os joelhos contra o peito, como se tentasse se esconder dentro do próprio corpo. Era um gesto que eu conhecia bem, porque era o mesmo que eu fazia toda vez que meu pai batia a porta do meu quarto à noite. A menina estava ali, mas sua mente estava longe, muito longe, num lugar escuro onde as palavras pesam, o ar sufoca e o medo mora. Eu trouxe uma toalha e cobri seus ombros. Sentei ao lado, sem tocar nela, respeitando aquele espaço invisível que só quem carrega um trauma sabe que existe. Ficamos em silêncio por longos minutos, apenas com o som da chuva preenchendo a sala. Ela mordeu o lábio, apertou os olhos e finalmente murmurou: ele disse que vai matar minha mãe se eu contar, que ninguém vai acreditar em mim. Minha garganta fechou. As palavras ecoaram dentro de mim
como marteladas. Era como ouvir a minha própria voz, com décadas de atraso. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas por dentro, meu coração batia tão forte que parecia que ia romper o peito. Tentei me manter firme, porque eu sabia que naquele momento eu era o único fio de segurança que ela tinha. Respondi baixinho, quase num sussurro. Eu acredito em você. E ele tá mentindo. Ele só tem esse poder enquanto você tiver medo. Ela me olhou pela primeira vez, com os olhos arregalados, como se esperasse uma bronca, ou talvez mais uma promessa vazia de que tudo ia ficar bem. Mas o que eu oferecia ali não era consolo barato. Era verdade. E verdade às vezes dói mais que o próprio trauma. Os lábios se moveram como se ela quisesse dizer algo, mas não tinha certeza se podia. Então, num rompante, como se algo explodisse dentro dela, falou de uma vez: ele entra no meu quarto depois que minha mãe sai pro trabalho, me acorda, me manda ficar quieta. Diz que é meu castigo por ser malcriada. Sua voz falhava, mas continuava. Diz que é normal, que isso acontece em todas as casas, que foi assim com ele também. Ela chorava agora, e cada palavra parecia pesar 100 quilos. Eu tentei contar uma vez para minha tia. Ela me chamou de mentirosa. Disse que homem nenhum faria isso com a própria enteada, que eu devia parar de inventar coisa. Fechei os olhos. Era demais. Era cruel. Mas era exatamente o que eu sabia que ela enfrentaria. Porque eu também enfrentei a desconfiança. O julgamento. Segurei sua mão com delicadeza, sem força, apenas para ela sentir que não estava mais sozinha. Ela não puxou. E naquele toque, havia mais do que apoio, havia reconhecimento, duas movers, de tempos diferentes, unidas pela mesma dor. Então eu contei, pela primeira vez, sem ensaiar, sem medir, sem podar, os detalhes. Contei como meu pai me ameaçava, como me prendia pelo braço, como trancava a porta com chave. Disse que eu passei uma infância inteira achando que a culpa era minha, que eu tinha feito algo errado, que eu merecia. Contei que uma vez pensei em fugir, mas não consegui, que tentei contar para minha mãe, mas ela ficou muda, olhou para o chão e disse que era melhor não mexer com isso. A menina me ouvia como quem ouve uma prece, sem piscar, sem respirar. Quando terminei, ela me perguntou: "E você? Nunca contou para ninguém?" Balancei a cabeça. "Só agora. Só para você." Ela não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e chorou. Chorou com o corpo todo. E eu deixei, porque às vezes o que cura não são as palavras. É o direito de chorar sem medo. Depois de um tempo, ela disse que não sabia o que fazer, que tinha medo de contar para a mãe e ela não acreditar, que queria ser separada da família. Ele me trata bem na frente dos outros. Compra presente e fala que sou especial. Mas quando ficamos sozinhos, muda. E eu, Chris Gritter, quis correr até a casa dela. E Rohan calou, de lá com as próprias mãos. Mas me contaive. Respirei fundo e disse: "Você tem todo o direito de ter medo, mas você também tem o direito de ser ouvida. E tem o direito de viver sem isso, sem carregar esse horror para sempre." Ela me olhou com os olhos cheios d'água. "Mas eu sou só uma menina. O que eu posso fazer?" Senti meu coração se partir mais uma vez. "Você é mais do que uma menina. Você é corajosa. Corajosa por ter vindo aqui, corajosa por ter falado. E agora, a gente vai juntas." Ela franziu a testa confusa. "Juntas para onde?" E eu respondi com a voz firme, mais firme do que eu jamais pensei que conseguiria usar, para a polícia, para contar tudo, para acabar com isso. Se eu tivesse tido alguém que me levasse pela mão naquela época, minha vida teria sido diferente. E você merece uma vida diferente." Ela não disse nada por alguns segundos, apenas ficou me olhando, como se procurasse em mim a mulher que talvez ela pudesse ser no futuro. Alguém que sobreviveu, alguém que, apesar de tudo, ainda estava de pé. Eu me levantei, fui até a cozinha, preparei um chá quente com mel e voltei. Coloquei a xícara em suas mãos. "Toma, vai te acalmar um pouco." Ela sorriu pela primeira vez. Pequeno, tímido, mas verdadeiro. E aquele sorriso me deu forças que eu
nem sabia que tinha. Naquela noite, depois que ela adormeceu enrolada no sofá, fui até o meu quarto e me olhei no espelho. E pela primeira vez, não vi só a mulher velha de olhar cansado. Vi a menina de 8 anos. A mesma que se escondia do pai. E, pela primeira vez, eu disse para ela, olhando nos meus próprios olhos, acabou. Agora você tem voz. Naquela madrugada, depois que a menina adormeceu no sofá com o rosto sereno pela primeira vez, envolta na manta de crochê que eu mesma fiz, anos atrás, eu caminhei pela casa em silêncio tentando organizar o turbilhão dentro de mim. Cada passo que eu dava me levava mais fundo no passado, como se o chão da minha casa conhecesse cada lembrança e me entregasse, uma a uma, aquelas cenas que eu tentei esconder por toda a vida. Me vi novamente naquela velha casa da infância, com cheiro de querosene e café queimado, e tudo estava tão nítido, tão vivo, que cheguei a ouvir o ranger da porta do meu antigo quarto. Aquele som que até hoje me faz prender a respiração. Lembro do dia em que entendi, de verdade, que o que ele fazia comigo não era normal. Eu estava deitada, virada para a parede, e ele entrou como sempre fazia, com passos lentos, mas firmes, como quem sabe que tem poder sobre tudo ao seu redor. Minha pele arrepiou, antes mesmo de ele me tocar. Sua voz, como um sussurro grave, disse: "Fica quieta. Isso é para você aprender a obedecer." E You Know Me Movie. Minha respiração ficou tão rasa que doía respirar. Quando ele se aproximava, tudo dentro de mim se desligava. Eu saía do meu corpo e me vaia do fora, como se fosse uma boneca largada na cama. E depois que ele terminava, ele se levantava como se nada tivesse acontecido, me lançava um olhar duro e dizia, sem emoção: "Se contar para alguém, eu juro que te mato." Igual fiz com o cachorro. "Lembra do Totó?" E eu lembrava. Lembrava sim, porque Totó era meu melhor amigo. Dormia na porta do meu quarto. Um dia, ele rosnou para o meu pai. Na manhã seguinte, não estava mais lá. Meu pai disse que ele fugiu, mas eu encontrei manchas vermelhas atrás do galpão. Eu sabia o que aquilo significava, mesmo sem conseguir aceitar. Depois disso, nunca mais ousei chorar alto. Aprendi a sofrer sem som, a me esconder de mim mesma. Na escola, eu era a menina calada, que tirava boas notas e nunca respondia aos professores. As pessoas diziam que eu era educada, mas na verdade, eu só tinha medo de incomodar. Medo de se por-se anotada naquela casa era perigoso. E minha mãe? Minha mãe eu amava, mas ela era uma sombra. Sabia sim, tenho certeza que sabia. O olhar dela era um poço fundo, cheio de silêncio. Às vezes eu pegava ela me olhando de longe, com uma expressão de dor contida, mas nunca disse nada. Uma noite, criei coragem e falei: "Mãe, o pai está fazendo coisa errada comigo." Ela empalideceu, abaixou os olhos e apenas respondeu: "Não fala isso. Ele é seu pai. Deus está vendo." Deus está vendo. Essas palavras, elas me marcaram como frequente. Por muitos anos acreditei que Deus via e mesmo assim deixava acontecer. Hoje eu entendo que não era Deus quem via. Era o medo. Era a vergonha. E era o machismo enraizado em gerações de mulheres ensinadas a se calar. Minha mãe foi uma delas. Ela não teve culpa. Mas o silêncio dela me condenou. Crescer naquele ambiente foi como caminhar descalça sobre cacos de vidro. E eu nunca sabia quando ia dor, mas sabia que em algum momento ia. Comecei a ter pesadelos todas as noites. Sonhava que estava gritando e ninguém me ouvia, que tentava correr, mas as pernas não obedeciam. Acordava com um travesseiro molhado de suor e lágrimas. E no dia seguinte vestia meu uniforme, prendia o cabelo com fita e saía como se tudo estivesse bem. Ninguém nunca desconfiou, nem os professores, nem as vizinhas. Meu pai era respeitado, daqueles homens que consertavam a cerca dos outros, que ajudavam na colheita, que tomavam café na venda e contavam piada. Ele tinha mãos firmes, um sorriso fácil e um olhar que gelava quando queria. Comigo, ele era outro, um monstro escondido atrás da aparência de homem bom. Isso é o que mais me doía. Saber que todo mundo via como um herói e que, se eu falasse, iriam rir de mim.
dizer que eu era louca, que eu estava inventando, que eu queria chamar a atenção. E foi assim que o silêncio virou minha única companhia, meu único abrigo. Quando me tornei adolescente, meu corpo mudou, e com ele, a frequência das visitas do meu pai também. Ele passou a me evitar, talvez com medo de que eu começasse a falar, talvez porque já não conseguia me controlar, como antes. Eu comecei a sair mais de casa, me envolver com amigas, procurar abrigo em outras famílias, mas a marca que ele deixou ficou. Quando comecei a namorar, eu tremia ao ser tocada, chorava. Depois do beijo, me sentia suja, culpada, estranha. Nunca o contei, nada ao meu marido. Fui boa esposa, fui dedicada, mas no fundo, uma parte de mim sempre esteve trancada. Um quarto escuro, dentro da minha alma, onde eu escondia aquela menina ferida. Às vezes, eu sonhava com ela, sozinha, chorando, e eu acordava com o peito apertado, como se tivesse deixado alguém para trás. Agora, olhando para essa menina que dormia na minha sala, percebi que talvez eu tivesse deixado minha criança para trás, sem defesa, sem justiça, sem voz. Mas talvez, ajudando essa jovem vizinha, eu pudesse resgatar parte dela. Talvez, ao dar voz à menina de hoje, eu curasse a de ontem. Não era sobre justiça, apenas. Era sobre redenção, sobre interromper o ciclo. Eu enxergava nas lágrimas da minha vizinha o mesmo desespero que me calou. E dessa vez, eu não podia permitir que o silêncio vencesse. Caminhei até o armário, peguei um cobertor extra e voltei para a sala. Me ajoelhei ao lado do sofá, ajeitei a manta sobre ela e sussurrei: agora, você está segura. Eu prometo que a gente vai mudar essa história. Ela não acordou, mas acho que ouvi um suspiro de alívio. E naquele instante, eu senti, pela primeira vez, em muito, muito tempo, que eu também estava acordando, não do sono, mas do medo. Na manhã seguinte, o sol demorou a nascer. A casa estava mergulhada numa penumbra suave, aquela luz acinzentada que antecede o dia e que sempre me trouxe uma estranha sensação de vazio, como se o mundo tivesse esquecido de acordar. Eu me levantei sem fazer barulho, com um corpo pesado, a cabeça cheia de lembranças e o coração latejando de preocupação. A menina ainda dormia no sofá, encolhida, com o rosto meio escondido na almofada. Ela tinha o senho franzido, como se até no sono lutasse contra alguma sombra. Por um instante, hesitei em acordá-la. Pensei em deixar que descansasse um pouco mais, que sonhasse, ou ao menos tentasse menos com algo que não fosse dor. Fui até a cozinha e preparei café. O cheiro do pó moído subindo da chaleira me trouxe uma memória quase esquecida da minha mãe, mexendo a bebida na velha panela de alumínio, com os olhos fundos e silenciosos, sempre silencioso. Eu quis odiá-la por nunca ter me defendido, mas tudo o que senti foi pena. Pena daquela mulher que também foi prisioneira, que viveu e morreu sem coragem de enfrentar a verdade. Enquanto o café coava, me peguei olhando pela janela, observando os telhados úmidos, os fios de roupa balançando com o vento, e o mundo lá fora, seguindo sua rotina indiferente ao que acontecia entre quatro paredes. Eu me perguntei quantas casas escondiam segredos parecidos com o meu, quantas beneditas dormiam com medo, quantas meninas choravam no escuro, quantas mães preferiam não ver. A dor da menina da minha sala não era só dela, nem só minha. Era coletiva, era antiga, enraizada em gerações de silêncios impostos, de medos cultivados com cuidado, como se fossem virtudes. Respirei fundo e voltei à sala com uma caneca fumegante nas mãos. Sentei ao lado dela no sofá e toquei seu ombro com delicadeza. Ela abriu os olhos devagar, assustada, como quem volta bruscamente de um pesadelo. Por um segundo, parecia que não sabia onde estava. Mas então me viu e relaxou um pouco. Estava pálida, com olheiras fundas e o rosto inchado de tanto chorar. Bom dia, murmurei, oferecendo o café. Ela pegou a caneca com as duas mãos, como se tentasse se aquecer por dentro. Ficamos em silêncio por alguns minutos, até que ela falou, com a voz rouca: desculpa ter vindo ontem, eu não sabia para onde ir. Respondi com firmeza: você fez a coisa certa. Aqui é um lugar seguro. Você não precisa se desculpar por querer proteção. Ela olhou para a xícara e disse quase sem som:
Eu só queria dormir sem medo. Só uma noite. Uma. E eu entendi. Lembrei de todas as noites em que eu implorava em meu pensamento por uma trégua. Uma noite em que meu pai não aparecesse. Uma noite em que a porta não rangesse. Uma noite em que eu pudesse, só uma criança. Peguei sua mão com cuidado e respondi: a gente vai fazer mais do que isso. A gente vai acabar com esse medo e vai começar hoje. Ela me encarou, confusa. Hoje, agora, como ele vai me matar? Ele disse que vai. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele só tem poder enquanto você se cala. Quando você fala, Elperd. Ela tremeu, puxou as pernas de volta para o peito e murmurou: e se minha mãe não acreditar? E se ela me mandar de volta para casa com ele? E se disser que eu estou inventando? Meu coração doeu. Eu reconheci aquele pânico. Era o mesmo que me impediu de falar a vida inteira. Mas olhei nos olhos dela e disse: se ela não acreditar, eu vou acreditar. E não vou deixar você sozinha. Vamos até o fim, juntas. Voltar. Confia em mim. Houve um silêncio pesado entre nós, o tipo de silêncio que carrega a decisão. Ela me olhou longamente, como se procurasse alguma falha no meu rosto, algum sinal de mentira, de desistência, mas não encontrou. Finalmente, assentiu com a cabeça. Baixinho, respondeu. Tá bom, eu confio. Aquilo me atravessou como um raio. Eu, que passei a vida sem confiar em ninguém, agora era o porto seguro de alguém. Eu, que me escondi até de mim mesma, agora era responsável por proteger outra menina, da mesma escuridão, que me engoliu. Senti um frio no estômago, mas também uma estranha coragem nascendo. Levantei do sofá, fui até o quarto, e peguei minha bolsa. Voltei e entreguei uma roupa limpa para ela e disse: vai no banheiro, lava o rosto, troca essa roupa. A gente vê. Saí. Ela hesitou, com as mãos tremendo ao segurar a blusa. Vai dar certo? Perguntou com uma voz frágil. Dei um meio sorriso, sem prometer o que não podia. Só disse: vai ser difícil, mas vai ser certo. Enquanto ela se arrumava, eu me olhei no espelho da sala. Vi as rugas, os cabelos brancos, os olhos cansados, e pensei: quem diria? Eu, Benedita, 71 anos, calada por mais de 6 décadas, prestes a entrar numa delegacia com uma menina nos braços e um passado nas costas. Me senti pequena e enorme ao mesmo tempo. Quando ela voltou, vestida com a blusa de lã que eu havia separado e o cabelo preso num coque improvisado, percebi que seus olhos estavam um pouco mais firmes. Ainda havia medo, mas também havia força. Samos juntas, debaixo do céu nublado, em direção ao que eu sabia que seria o início de algo novo. No caminho, ela me contou pequenos pedaços da história. Disse que o padrasto começou com carinhos estranhos quando ela tinha 10 anos, que a mãe sempre dizia: ele só quer te bem, menina, que os toques ficaram mais invasivos, mais frequentes, e que agora ela sentia que não tinha mais corpo. Era como se ela fosse uma coisa dele, uma posse. Eu ouvi tudo sem interromper, segurando sua mão com força. Quando ela parou de falar, disse só: você tem nome, você tem história, e você não é dele, nunca foi. Ela apertou minha mão de volta, e seguimos. Cada passo nosso era um desafio ao medo, mas também um grito, silencioso e poderoso, dizendo: agora a gente escolheu falar. Aquela manhã parecia mais fria do que o normal, mesmo sem vento. O céu estava carregado de nuvens cinzentas, e havia uma umidade no ar que grudava na pele e pesava no peito. Caminhar até a delegacia não foi fácil. Cada passo que dávamos parecia arrancar um pedaço da minha alma. Eu sentia o chão duro sob meus pés, e mesmo assim, me parecia que eu andava em areia movediça. A menina ao meu lado, agora, eu, sabia seu nome. Larissa menos caminhava devagar, com os ombros curvados e os olhos baixos, como quem teme ser vista. Eu entendi aquele corpo retraído, aquela vontade de desaparecer. Eu também já caminhei assim anos atrás, tentando fazer de mim mesma uma sombra. A cada esquina, Larissa olhava para trás, como se esperasse Vielo sair correndo, com os olhos de ódio e as palavras cortantes. Tia Bena, e se ele aparecer lá? E se ele inventar que eu estou mentindo? Ele me conhece, ele sabe me manipular. Acalmei minha voz o máximo que pude, apesar do gelo no estômago. Larissa,
Escuta, quando a gente entra pela porta da verdade, ele não manda mais em nada. Ele pode gritar, mentir, ameaçar, mas ele não tem mais o controle. A gente vai estar lá dentro, com testemunhas, com autoridade. E ele vai estar do lado de fora, pequeno, pela primeira vez. Ela não respondeu, mas respirou fundo, como quem guarda dentro de si um último sopro de coragem. Quando dobramos a esquina da delegacia, meu coração disparou. Era um prédio antigo, com muros sujos e uma placa desbotada. Por fora, não inspirava nenhuma confiança, mas por dentro, ali, eu tinha fé que algo podia começar. Atravessei a porta segurando Larissa pela mão. E imediatamente sentimos os olhares. Uma recepcionista atrás de um vidro nos observou com expressão neutra. Havia um homem dormindo num banco e um policial conversando ao telefone do outro lado do saguão. A menina parou. Seus dedos tremeram na minha mão. Eu não consigo, ela sussurrou. Eu não consigo. Se ele descobrir que eu vim aqui, ele vai matar minha mãe, ele vai... Peguei o rosto dela entre minhas mãos com calma e falei com firmeza. Larissa, ele já destruiu noites demais da sua vida. Já te roubou a infância, o sono, a liberdade. Se você voltar agora, ele vai continuar. E um dia, você pode parar de existir dentro de você mesma. E eu sei como e não deixe ele fazer isso. Hoje, você está com alguém, você não está sozinha. Ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu, mas não caiu como antes. Era uma lágrima pesada, de decisão. Caminhamos até o balcão e eu falei: viemos fazer uma denúncia de abuso. A moça da recepção imediatamente mudou de expressão. Pediu que aguardássemos. E em poucos minutos, fomos encaminhadas a uma sala mais reservada. Lá, uma policial feminina nos recebeu com delicadeza. Seu nome era Marta, e seus olhos mostravam cansaço, mas também uma compaixão quieta, como quem já viu muita coisa e ainda não perdeu a capacidade de sentir. Quando Marta pediu que Larissa contasse o que havia acontecido, o silêncio da sala ficou denso. Larissa me olhou, eu segurei sua mão, e com a voz baixa, ela começou. As palavras saíam tremidas no início, desconexas, mas aos poucos, sua voz foi ganhando corpo. Ela contou dos toques, das invasões, das noites, contou das ameaças, do medo, da culpa, e quando terminou, havia um silêncio absoluto. Marta escreveu tudo com cuidado, com respeito, e depois disse: vamos registrar e vamos proteger você. Você fez a coisa certa. Eu achei que o alívio viria, naquele momento, que o coração se abriria, que o corpo relaxaria, mas não foi assim. Larissa estava exausta. A coragem pesa, mais do que a gente imagina. Saímos da sala e fomos chamadas por um outro policial, que pediu meus dados também, como testemunha. Contei o que vi, o que ouvi, o que sabia. Então, sem que eu esperasse, ele me perguntou: a senhora tem experiência com isso? Eu olhei para ele, olhei para dentro de mim e respondi: tenho, mas só comecei a viver agora. Ele me encarou por alguns segundos. Depois baixou os olhos e anotou em silêncio. Ao sairmos da delegacia, o mundo parecia o mesmo menos as ruas, os carros, o barulho do comércio. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Eu não era mais só a mulher idosa que passeava, com sacolas, e conversava com vizinhos. Eu era alguém que escolheu quebrar o ciclo. Alguém que gritou depois de décadas de silêncio. E mais do que isso, eu era agora um abrigo, um escudo, uma ponte para alguém que ainda tinha tempo de ser inteira. Na volta, Larissa não falou muito, mas sua respiração era diferente, menos sufocada, menos nervosa. Quando chegamos em casa, ela me abraçou, de um jeito desajeitado, mas sincero. Obrigada, tia Bena. Eu nunca achei que alguém ia acreditar em mim. Eu afaguei seus cabelos e respondi: acreditei porque eu conheço essa dor. E porque você merece ser livre. Ela subiu para o quarto de hóspedes, onde preparei uma cama improvisada com cobertas limpas. Enquanto isso, fui até o quintal, me sentei na cadeira de madeira e olhei para o céu nublado. Pensei em mim com 10 anos. Pensei naquela menina que ficou presa lá atrás, sem saída, sem nome, sem ninguém. Pensei no quanto ela chorou em silêncio,
no quanto esperou por alguém que nunca veio, e agora, tantos anos depois, fui eu quem apareceu por alguém, fui eu quem segurou a mão no escuro. E naquele instante percebi algo que nunca havia sentido antes, que talvez, de alguma forma, que não sei explicar, eu também estivesse salvando a mim mesma. Porque quando a gente escolhe lutar por alguém, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tanta dor, a gente resgata não só o outro, mas tudo que um dia fomos forçadas a deixar para trás. No dia seguinte, logo cedo, o telefone da minha casa tocou com insistência. Era um daqueles toques antigos, estridentes, que ecoavam pela casa como se fossem um aviso. Meu coração acelerou de imediato, como acontece toda vez que o presente toca o passado. Atendi com as mãos trêmulas, e do outro lado, ouvi a voz firme e objetiva da policial Marta. Disse que Larissa precisava voltar à delegacia para um novo depoimento, com o acompanhamento do conselho tutelar, e que, se eu pudesse, também seria importante minha presença. Agradeci pela ligação, desliguei o telefone com calma, mas fiquei parada ali na sala por um bom tempo, segurando o aparelho com os dedos frios. A casa ainda estava em silêncio. Larissa dormia no quarto de hóspedes, exausta, como se o corpo finalmente entendesse que não precisava mais lutar para sobreviver uma noite. Acordá-la foi como acordar um pássaro ferido. Toquei a porta devagar e falei com suavidade. Larissa, minha filha, precisamos ir à delegacia outra vez. Avenue. Tom. Ela não hesitou. Saiu da cama em silêncio, calçou os chinelos que deixei ao lado da cama e me acompanhou até a cozinha. Enquanto ela tomava um copo de leite quente, pude ver que seu olhar estava diferente. Ainda havia cansaço, ainda havia medo, mas havia também algo novo ali, talvez uma centelha de esperança. Algo que, quando acende, não se apaga mais. Entramos no carro de um vizinho, que se ofereceu para nos levar até lá. No caminho, Larissa não disse uma palavra. Olhava pela janela, com o rosto apoiado no vidro, como se o mundo lá fora fosse outro país. Mas quando a vi franzir a testa e apertar as mãos, soube que o medo estava voltando. Senti que era hora de quebrar o silêncio e falei devagar. Larissa, não é só você que está fazendo isso. Eu também estou. Hoje, você vai dar seu depoimento, mas hoje, eu também vou contar a minha história. Ela virou o rosto devagar, os olhos arregalados. Você vai contar o que aconteceu com você, tia Bena? Eu assenti, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Nunca contei para ninguém, nem para minha mãe, nem para o meu marido. Guardei isso por mais de 60 anos. E agora eu entendi que guardar só serviu para me ferir. Ela pegou minha mão com força, de um jeito que me emocionou. Obrigada, ela sussurrou. Não por mim, mas pela menina que você foi. E ali, naquele banco traseiro de um carro velho, 2 gerações feridas se reconheceram não como vítimas, mas como sobreviventes. Chegamos à delegacia e fomos recebidas por Marta, que nos levou até uma sala reservada. Lá estava uma conselheira, tutelar, uma assistente social e um escrivão. Havia um ar de seriedade no ambiente, mas também respeito. Larissa foi a primeira a falar. Ela contou com mais detalhes os episódios, com a voz ainda trêmula, mais firme, relatou datas, nomes, horários, disse que sentia medo o tempo inteiro. E quando perguntaram se havia alguém em casa que tivesse percebido algo, ela hesitou. Depois respondeu, minha mãe. Mas ela sempre desviava o olhar. A conselheira anotava tudo. Quando terminou, disseram que ela ficaria sob proteção e que a mãe seria chamada para uma conversa formal. Vi nos olhos de Larissa um pânico silencioso, mas ela não discutiu. Sabia que era necessário. Depois disso, Marta se voltou para mim. Disse que por eu ter mencionado algo no dia anterior, seria importante registrar meu depoimento. Por alguns segundos, perdi a fala. Senti a garganta fechar, como se eu tivesse voltado a ser criança. Minhas mãos suaram. Mas então, olhei para Larissa e vi ali o que eu nunca tive quando precisei algo ao lado. Respirei fundo, sentei ereta na cadeira e comecei. Contei do meu pai, do cheiro de suor misturado com álcool, das visitas noturnas, dos sussurros que me faziam encolher, das promessas de castigo eterno caso eu contasse. Disse como cresci, sem saber que aquilo era crime, como me acostumei a ter medo,
a me odiar, a achar que era culpada. Falei da vez em que tentei contar para minha mãe e ela disse que Deus estava vendo. Falei de como isso me fez calar por uma vida inteira. As lágrimas vieram, pesadas, mas não me impediram. Continuei. Disse que só agora, vendo a dor de Larissa, entendi o tamanho da ferida que eu carrega, que só agora, aos 71 anos, me sentia viva. Quando terminei, a sala estava em silêncio. O escrivão respirou fundo. A conselheira passou um lenço para Larissa, que chorava em silêncio. Marta me olhou e disse: Dona Benedita, a senhora fez algo enorme hoje. Não só por essa menina, mas por todas as que nunca puderam falar. Saímos da sala com o corpo leve e a alma em frangalhos. É estranho como a verdade, mesmo libertadora, pode doer tanto, mas não era uma dor de sofrimento. Era uma dor de nascimento, como se uma nova parte de mim tivesse acabado de nascer. Lá fora, o céu ainda estava nublado, mas havia uma luz diferente entre as nuvens. Larissa me olhou e disse: eu pensei se nunca mais ia confiar em ninguém. Mas hoje eu acho que a vida pode ser diferente. Peguei suas mãos, olhei nos olhos dela e disse: a vida sempre pode ser diferente. Basta que alguém diga a verdade em voz alta e que outra pessoa escute. E hoje, nós fizemos isso. Quando voltamos para casa, o silêncio era outro. Não era o silêncio da vergonha, nem do medo. Era o silêncio de algo que terminou. Um ciclo, um segredo, uma prisão. Era o silêncio que precede a cura. E, pela primeira vez em décadas, eu pude respirar fundo e senti que aquele ar não me machucava. Porque agora, eu era enfim dona da minha história. Nos dias que seguiram, algo mudou no ar ao meu redor. Eu andava pela casa com passos mais lentos, não por cansaço, mas por uma nova consciência, como se cada cômodo carregasse agora uma lembrança que, em vez de me esmagar, me libertava. Era estranho, depois de tanto tempo enterrando minha história, ela agora caminhava ao meu lado, como uma companheira que não me envergonhava mais. Larissa continuava em casa comigo, assistida por medidas protetivas, e sua presença, antes tão frágil, agora se fortalecia um pouco mais a cada dia. É claro que ainda havia medo em seu olhar. Medo da mãe, do que ela diria, medo das consequências, medo daquele homem. Mas junto com o medo, havia algo novo, dignidade, uma chama pequena, mas teimosa, que resistia. E foi numa manhã fria, enquanto tomávamos café juntas, que recebi a ligação da policial. Marta, sua voz sempre serena, estava agora mais densa. Dona Benedita, abrimos investigação sobre o caso da Larissa e, bem, encontramos registros antigos, que talvez tenham ligação com a senhora. Fiquei em silêncio. Senti o corpo enrijecer como se meu pai tivesse acabado de entrar na sala. Marta continuou. Recebemos relatos de outras duas mulheres, da sua antiga cidade. Elas mencionaram seu pai. Uma delas chegou a citar a senhora diretamente. Disse que, na época, quis denunciar, mas ninguém ouviu. Eu levei a mão ao peito, com o coração disparado, e respondi apenas: eu me lembro de algumas meninas da vizinhança, mas ninguém nunca falou nada. E Marta, com um tom grave, completou: ninguém falou, mas todos sabiam. Agora as histórias estão vindo à tona. É mais comum do que a gente imagina, Benedita. Ele não abusou só da senhora. Fiquei sentada ali por muito tempo depois de desligar o telefone. Olhava para a parede da cozinha, aquela mesma parede onde pendurei retratos antigos e panos bordados, e me perguntava quantas vidas meu pai havia destruído, enquanto todos aplaudiam sua bondade na missa de domingo. Eu sempre soube, lá no fundo, que não era a única, mas ouvir aquilo de forma oficial, com provas, com relatos, foi como abrir uma janela antiga que estava emperrada há décadas. E o que entrou não foi só ar novo, foi a verdade, nua e crua. Lembrei da dona Elvira, uma mulher calada que morava na rua de cima, mãe solteira, que vivia com os olhos baixos. Uma vez, quando eu tinha 12 anos, ela me encontrou no quintal e perguntou como eu estava. Tinha um jeito estranho de olhar, como quem sabia algo que não podia dizer. Será que foi ela uma das vítimas? Será que tentou falar, mas foi calada como eu? Lembrei também da filha do açougueiro,
Uma menina doce que, de repente, parou de ir à escola. Diziam que ficou doente, depois a mandaram para morar com uma tia distante. Será que meu pai? Quando contei para Larissa o que Marta havia me dito, ela regalou os olhos, e por um instante, vi neles uma faísca de indignação, que me surpreendeu. Então ele fez isso com mais gente? Ela perguntou, quase como um grito engasgado. Que sim, que provavelmente ele fez, que agora sabíamos que havia outras. E foi aí que ela murmurou. Ele morreu como um herói, não foi? E eu assenti. Foi homenageado na igreja, teve missa, falaram dele no rádio local, um homem honesto, trabalhador, de família, disseram. Ela respirou fundo, e então soltou. Isso me revolta. Eles aplaudiram. Um monstro. Eu balancei a cabeça devagar e respondi. Porque era mais fácil aplaudir a mentira do que encarar a verdade. Era mais confortável dizer que ele era bom do que admitir que falharam conosco. Mas agora, Larissa, a verdade está vindo à tona, e ninguém vai conseguir enterrar de novo. Nos dias seguintes, recebi um telefonema inesperado. Era uma mulher chamada Dalva Eiti Anos, moradora da cidade onde vivia até meus 18. Disse que soube da minha denúncia pela rádio comunitária, que discretamente havia mencionado o caso da neta da dona Benedita, que estava envolvida num processo delicado. Claro que ela não disse meu nome diretamente, mas todo mundo sabia quem era. Dalva chorou no telefone. Disse que quando era menina, meu pai costumava ir até a casa dela para ajudar nos concertos. Disse que uma vez tentou contar à mãe, mas levou uma surra por levantar falso contra um homem tão respeitável. Disse que ficou em silêncio por 70 anos. Eu chorei junto, e no final da ligação, ela disse algo que me marcou. Obrigada por ter falado, porque agora eu não vou morrer com isso atravessado no peito. Desliguei tremendo, sentei no chão da sala, sem forças. Chorei. Chorei de raiva, de alívio, de luto. Meu pai não só destruiu minha infância, ele deixou um rastro de silêncio atrás de si. Um silêncio coletivo, uma ferida comunitária, e eu que me achava pequena, frágil, calada, agora era quem estava rompendo esse silêncio. Poucos dias depois, Marta me ligou de novo, disse que havia aberto um inquérito formal sobre os abusos cometidos por meu pai, mesmo ele estando morto, que os relatos estavam sendo reunidos como parte de um movimento de reparação. Não era sobre punição, era sobre reconhecimento, sobre dar nome ao que foi feito, sobre tirar o peso das vítimas. E ela completou: Benedita, a senhora está ajudando outras mulheres a se libertarem. E eu sorri com tristeza, porque jamais pensei que depois de tanto tempo, minha dor servisse para curar. Quando contei isso a Larissa, ela se emocionou. Ela me abraçou forte e disse: Você salvou a minha vida, e talvez esteja salvando outras também. Eu sorri de volta, com lágrimas nos olhos, e respondi: E você salvou a minha. Porque, se você não tivesse vindo bater na minha porta naquela noite, eu jamais teria tido coragem de quebrar o meu próprio silêncio. Naquele dia, caminhei até o quarto, onde guardo um velho baú de madeira. Nele ficavam fotos antigas, cartas, documentos. Abri com cuidado. Peguei um retrato do meu pai, jovem, sorrindo, com as mãos apoiadas nos ombros da minha mãe. Olhei bem para aquele rosto, e pela primeira vez, não senti medo. Senti raiva, senti pena, mas não senti medo. E então, com mãos firmes, rasguei aquela foto em pedaços. E disse em voz alta, sem ninguém por perto: Eu não sou mais sua prisioneira. Nunca mais. Na manhã em que a polícia bateu à porta da casa do Larizá, o silêncio do bairro foi rompido por algo diferente, quase solene. Eu estava no quintal, molhando as plantas como fazia todos os dias, tentando manter uma rotina que me desse algum sentido. O céu estava limpo, o sol morno, e as folhas brilhavam com o orvalho que ainda resistia ao calor. Foi então que vi a viatura encostar. O motor desligou, e em segundos, 2 policiais desceram. Não houve gritos, nem alarde. Apenas o som firme das botas no asfalto e a batida na porta, menos 3 toques duros, seguros, que me fizeram gelar por dentro. Larissa estava comigo, sentada na varanda,
lendo um livro que eu emprestei. Ela ergueu os olhos com um sobressalto. E por um momento, o pânico voltou ao seu rosto, como uma sombra antiga. Eu me aproximei, segurei sua mão e disse apenas: "É agora." Mas dessa vez, é para ele sentir medo. Ficamos em silêncio enquanto os policiais falavam com a mãe de Larissa, que parecia confusa, quase ofendida. Via a expressão dela se transformar, à medida que ouvia as acusações. Primeiro foi surpresa, depois indignação, e por fim, um tipo de vergonha dura, que ela tentou esconder com a voz elevada. Ela gritava coisas como: "Isso é loucura! Ele nunca faria isso!" E, depois, "Vocês estão destruindo minha família." Mas os policiais continuaram firmes. Entraram, recolheram documentos, buscaram o agressor no fundo da casa, onde ele estava fingindo que lia jornal. Saiu algemado, sem resistência, mas com um olhar cínico, aquele mesmo que eu conhecia desde menina, menos frio, debochado, como se nada o pudesse tocar. Quando ele passou pela minha calçada, nossos olhos se encontraram, e naquele segundo, um silêncio caiu sobre tudo ao meu redor. Ele me reconheceu. Sei, disse, mesmo tantos anos depois, mesmo com meus cabelos brancos, com minhas rugas, com a minha postura agora ereta, ele sabia quem eu era. Os olhos dele arregalaram por um instante, um piscar de incredulidade. E depois, ele desviou o olhar. E foi aí que percebi. Ele sentiu vergonha. Não era remorso, era medo de perder o disfarce, aquilo que ele construiu com tanto cuidado durante anos. A fachada de homem bom, de pai presente, de provedor. Larissa, ao meu lado, tremeu, mas, dessa vez, não, de pavor. Ela apertou minha mão com força e sussurrou: "Ele nunca mais vai entrar no meu quarto." E naquele momento, eu quis chorar pela menina que eu fui, que nunca teve essa chance. Chorar por Larissa, que agora podia respirar. Chorar por todas que, como nós, ficaram caladas quando mais precisavam gritar. Nos dias seguintes, a cidade ficou em alvoroço. A notícia do caso se espalhou rapidamente. A prisão dele foi comentada em cada esquina, nas padarias, nas filas dos correios. As opiniões se dividiam. Alguns diziam que era impossível, que ele sempre foi um bom homem, que Larissa era só uma adolescente problemática. Outros, porém, começaram a falar em voz mais alta. Mulheres que até então viviam na sombra do medo, começaram a se reconhecer umas nas outras. Recebi 3 visitas de vizinhas, todas com mais de 60 anos, que bateram à minha porta com olhos marejados e vozes trêmulas. Uma delas, Dona Alzira, mal conseguia falar. Ficamos sentadas por mais de 1 hora, sem trocar muitas palavras, até que ela me olhou e disse: "Ele tentou comigo também. Mas eu fugi. E ninguém acreditou." Apertei sua mão e disse: "Agora, eu acredito." E ela chorou como uma criança. A história de Larissa e a minha tomaram forma de verdade comunitária. A rádio local fez uma matéria discreta, mas profunda, sobre abusos cometidos por figuras tidas como respeitáveis. Não citaram nomes diretamente, mas quem ouvia sabia. E foi durante esse turbilhão de revelações que recebi uma carta. Veio escrita à mão, com uma caligrafia caprichada, em papel antigo. Era da filha da minha melhor amiga de infância, Rosália, que faleceu há anos. A carta dizia: "Tia Bena, minha mãe me contou, pouco antes de morrer, que ela sabia o que seu pai fazia. Ela queria falar, mas tive medo. Ela dizia que você era uma das meninas mais fortes que ela conheceu, que era injusto o que fizeram com você, e que ela se culpava por não ter feito nada." Ao ler aquilo, senti uma dor e um alívio ao mesmo tempo. Rosália foi minha confidente na adolescência, mas nunca soube a gravidade do que eu vivia. Talvez soubesse, mas também tinha medo, porque naquele tempo, nós aprendíamos desde cedo que não era seguro falar. Enquanto isso, Larissa foi ouvida pelo Ministério Público, passou por atendimento psicológico e recebeu apoio de uma organização não governamental que cuida de jovens em situação de vulnerabilidade. A mãe dela, ainda em negação, precisou de tempo e de orientação. Demorou, mas depois de algumas sessões com assistentes sociais, começou a enxergar a verdade. A ficha caiu, como dizem. E, um dia,
ela apareceu na minha porta. Estava pálida, com o rosto envelhecido, e disse: eu devia ter visto. Eu devia ter protegido a minha filha. Eu falei. Eu a ouvi em silêncio, e depois respondi com toda a verdade que carrego. Você ainda pode protegê-la. O que importa agora é o que você vai fazer daqui para frente. E ela chorou como uma mulher que percebe que não era cega, menos apenas escolheu não ver, por medo, por apego, por ignorância. E naquele choro talvez tenha começado a se libertar também. Em meio a tudo isso, uma carta chegou da delegacia. Era uma nota. Meu depoimento havia sido incluído como parte de um processo de reavaliação histórica de crimes não denunciados. Pela primeira vez, meu nome aparecia num documento oficial como vítima reconhecida, não como suspeita, nem como exagerada, nem como menina difícil, como vítima. E mais que isso, como alguém que sobreviveu, sentei na sala com a carta nas mãos, sentindo o peso de décadas se dissolver num papel. Chamei Larissa, mostrei a ela, e ela sorriu. A senhora está se tornando o que eu quero ser. Uma mulher que não se cala mais. Olhei para ela com os olhos marejados e respondi: você já é, só não percebeu ainda. E assim, entre depoimentos, encontros, silêncios quebrados e lágrimas derramadas, fomos costurando uma nova história. Uma história feita não de esquecimento, mas de coragem, não de vergonha, mas de dignidade. E toda vez que olho para Larissa hoje, com seus olhos mais firmes, com sua postura mais erguida, sinto que valeu, que cada noite de choro, cada manhã de silêncio, cada ano do medo, tudo me trouxe até aqui. E se minha história, tão antiga, tão marcada, serviu para mudar o destino de uma menina, então eu finalmente encontrei um propósito para tanta dor. Porque justiça às vezes não é ver o culpado preso. Justiça é ver a vítima livre. E pela primeira vez, eu sou livre. Os dias começaram a ganhar outro ritmo, depois que a verdade deixou de ser segredo. Era como se, a cada manhã, eu redescobrisse o mundo com olhos mais claros. Mesmo que o céu estivesse nublado ou o vento gelado, havia, dentro de mim, um tipo de paz que eu nunca tinha conhecido. Não era ausência de dor, porque a dor continuava, ali como uma cicatriz bem visível, mas agora ela não me prendia menos, ela me lembrava que eu sobrevivi. Larissa seguia na minha casa, frequentando as sessões com a psicóloga da organização não governamental, e, aos poucos, retomando o que lhe foi tirado. A própria eu a observava como quem cuida de um broto frágil nascendo em solo machucado. E era lindo ver como ela florescia. Um dia, enquanto preparávamos juntas o almoço, ela cortava cenouras com a concentração de quem desenha um quadro, e me disse, com simplicidade: sabe, às vezes eu acordo assustada, achando que ainda estou naquela casa, mas aí eu olho ao redor e me lembro que estou livre. Isso me dá vontade de viver. E eu, que passei décadas sem saber o que era essa vontade, segurei o choro e respondi: você merece viver. Não só existir, viver. Com tudo que tem direito. Naquela mesma semana, recebi o convite mais inesperado da minha vida. Era carta simples, com papel timbrado da Secretaria da Mulher da cidade, dizendo que haviam me indicado para participar de uma roda de conversa sobre violência contra meninas e mulheres idosas. A carta dizia que ouviram falar de mim por meio da assistente social do caso da Larissa, e que achavam importante que outras pessoas ouvissem o que eu tinha a dizer. Por um instante, duvidei. Quem sou eu para falar para tanta gente? Uma Valhakil passou a vida calada, mas Larissa leu a carta comigo e disse: a senhora é exatamente quem deve falar. Porque se eu tivesse ouvido alguém como você antes, talvez eu tivesse pedido ajuda mais cedo. Aquilo me atingiu como uma flecha certeira, porque era verdade. A ausência de vozes como a minha fez com que tantas meninas achassem que estavam sozinhas. Eu achava, durante anos me sentia única, a errada, a invisível. E talvez minha história pudesse impedir que outra criança crescesse com o mesmo fardo. O evento aconteceu num auditório simples, numa escola pública, com cadeiras de plástico e mural colorido nas paredes. Quando cheguei, tremia por dentro. Larissa foi comigo, segurando minha mão,
como se os papéis estivessem invertidos. E estavam mesmo, porque ela também era minha força agora. Havia mulheres de várias idades no auditório, algumas com lenços nos cabelos, outras com filhos no colo, outras de mãos dadas com mães ou irmãs. O ambiente era silencioso, mas carregado de algo forte, como se todas estivessem ali, com as entranhas expostas. Quando fui chamada para falar, caminhei até a frente com passos lentos, o microfone parecendo pesado demais para minhas mãos trêmulas. Respirei fundo e falei. Contei da minha infância, da casa onde tudo parecia normal, das paredes que escondiam gritos calados. Cantai do meu pai, do silêncio da minha mãe, das noites em que eu fingia dormir e das manhãs em que eu acordava tentando esquecer. Disse que vivi 6 décadas, como uma mulher ausente de si, sorrindo com os lábios e morrendo por dentro. Falei de Larissa, de como a coragem dela me deu coragem, e finalizei com algo que saiu do fundo da alma. Eu passei a vida acreditando que minha voz não tinha valor. Hoje, eu descobri que minha voz é cura, e se ela puder curar mais alguém, então, valeu a pena sobreviver. Quando terminei, o silêncio durou longos segundos. Depois vieram os aplausos. Não eram barulhentos, mas eram profundos. E no meio da plateia, vi mulheres com lágrimas escorrendo. Algumas apertavam os olhos, outras balançavam a cabeça como quem dizia, eu entendo. E ali eu percebi, eu não era só ouvida menos, eu era reconhecida. Eu era parte de algo maior, uma corrente de cura. Depois da roda de conversa, muitas mulheres se aproximaram. Uma delas, com cabelo branco e vestido florido, me abraçou forte e disse: eu tenho 75 anos e nunca falei para ninguém. Mas hoje eu vou contar, porque ver você aqui me deu coragem. Eu a abracei de volta com ternura e respondi: nunca é tarde, nunca mesmo. Outra jovem, talvez com 20 anos, me entregou um bilhete dobrado e saiu correndo. Quando abri, estava escrito: você me fez querer viver. Aquilo me desarmou por completo. Cheguei em casa naquela noite e chorei. Mas era um choro diferente. Não era dor, nem raiva. Era um choro de gratidão. Porque finalmente, depois de tudo, eu tinha me tornado a mulher que eu precisava quando era menina. Os dias que seguiram foram preenchidos por mais conversas, mais encontros, mais escutas. Recebi convites para falar em escolas, igrejas, centros de apoio. Meu nome começou a circular entre grupos de mulheres. Benedita, a mulher que rompeu o silêncio. Algumas diziam isso com admiração, outras com espanto, mas nenhuma com desprezo. Até aquelas que antes duvidavam de Larissa, agora me olhavam com respeito. E dentro de mim, um novo espaço se abriu. Eu não carregava mais vergonha, eu carregava propósito. Larissa, por sua vez, começava a fazer planos. Disse que queria terminar os estudos, talvez cursar psicologia. Disse que queria ajudar outras meninas, como ela mesma foi ajudada. Um dia, sentamos juntas na varanda, com o sol descendo no horizonte, pintando o céu com tons de ouro e vinho. Ela encostou a cabeça no meu ombro e disse: eu pensava que minha vida tinha acabado, mas agora eu vejo que ela tá só começando. E Yu responde, com a voz embargada, e a minha também. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de tanto tempo, a vida ainda pode começar de novo. E naquele fim de tarde, enquanto o mundo lá fora seguia seu curso, eu senti algo que nunca pensei que sentiria: paz. Não a paz de quem esquece, mas a paz de quem lembra, e mesmo assim, escolhe seguir. Porque, no fim, talvez seja isso que nos salva menos a capacidade de transformar dor em ponte, silêncio em palavra, trauma em luta. E hoje, eu sou mais do que uma vítima. Eu sou voz. Eu sou raiz. Eu sou recomeço. Na manhã em que acordei e não senti mais medo, demorei alguns segundos para perceber o que aquilo significava. Não foi algo espetacular. Não houve música tocando, nem uma luz brilhando pela janela. Era apenas um silêncio diferente dentro de mim. Um silêncio bom, um espaço calmo, onde antes vivia o peso da vergonha e do terror. Sentei na beira da cama, passei as mãos pelos joelhos cansados e olhei para o espelho. Vi uma mulher de 71 anos, de cabelos brancos e rugas profundas,
mas com um brilho novo no olhar. Não era mais a menina assustada, nem a mulher silenciada. Era eu, inteira, de verdade. Levei a mão ao peito e senti o coração batendo calmo, pela primeira vez em muitos anos. Eu estava viva. Não só no corpo, mas no espírito. E essa de me pertencer, de me reconhecer, foi mais poderosa do que qualquer aplauso, qualquer título, qualquer justiça oficial. Naquela mesma manhã, recebi uma ligação da coordenadora da organização não governamental que acompanhava o caso de Larissa. Ela disse que estavam organizando um evento de encerramento de um ciclo de escuta, onde algumas mulheres seriam convidadas para dar um depoimento final, como símbolo de resistência e renascimento. Perguntou se eu aceitaria falar. Disse que sim, com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Ela sorriu do outro lado da linha e disse: "Sabia que podia contar com você." Quando desliguei, olhei para Larissa, que preparava café na cozinha, e disse: "Filha, parece que vou contar a nossa história mais uma vez." Ela sorriu e respondeu: "E cada vez que a senhora conta, eu fico mais forte." Eu me aproximei, toquei seu ombro com carinho e falei: "E cada vez que você me escuta, eu me curo mais um pouco." O café cheirava a lar. A segurança morava ali. Não era só uma casa de tijolos. Era um refúgio construído com coragem e confiança. O evento foi num centro cultural da cidade, um espaço simples, mas bonito, com janelas grandes que deixavam a luz entrar sem pedir licença. Havia cadeiras espalhadas, flores discretas, decorando o palco, e uma música suave, ao fundo. Quando cheguei, fui recebida com abraços e sorrisos de mulheres que já não se escondiam mais. Muitas delas eu conhecia, outras me conheciam. Era uma irmandade silenciosa, nascida da dor, mas transformada em força. Sentei na primeira fila com Larissa ao meu lado, as mãos entrelaçadas como sempre. Quando meu nome foi chamado, senti o coração acelerar. Mas dessa vez, não era medo, era emoção. Subi ao palco com passos lentos, mas decididos. Peguei o microfone e deixei meu olhar percorrer o auditório. Não falei de anotações nem de papéis. Falei da alma, contei de novo a história, mas dessa vez com outra entonação. Não mais como quem pede desculpas por existir, mas como quem honra sua própria trajetória. Falei do pai, da infância roubada, das noites escuras. Mas também falei da menina que resistiu, da mulher que suportou, da idosa que escolheu romper o silêncio. E quando mencionei Larissa, disse: "Ela entrou na minha casa pedindo abrigo. Mas foi ela quem me devolveu a chave da minha voz." O auditório se emocionou. Vi mulheres chorando, vi mãos se tocando, vi olhos fechados em oração silenciosa. E então encerrei com uma frase que veio direto de dentro. Demorei mais de 70 anos para entender que eu não era culpada, mas nunca é tarde para transformar dor em coragem e silêncio em voz. Quando desci do palco, fui recebida com abraços apertados, como se cada uma daquelas mulheres me reconhecesse como irmã. Uma jovem, talvez com 20 e poucos anos, segurou minha mão e disse: "A senhora me ensinou que não é vergonha ter cicatrizes. Vergonha é deixar que elas mandem na gente." E eu sorri com os olhos marejados e respondi: "Cicatriz é prova de que a gente sarou, de que a dor passou, e que agora é só pele contando história." Nos dias seguintes, minha vida continuou. Continuou, mas com outra luz. Eu ia e farrar, conversava com vizinhos, sentava na calçada para ver o tempo passar. Mas agora, as pessoas me olhavam diferente. Não com pena, nem com curiosidade, com respeito, com admiração. Algumas se aproximavam só para dizer obrigada, outras apenas acenavam com o olhar, e eu percebia, no fundo de cada gesto, que algo havia mudado não só em mim, mas no mundo ao meu redor. Larissa se preparava para voltar a estudar, e eu a acompanhava nas tarefas com a alegria de quem vê um jardim florescendo depois de um longo inverno. Um dia, enquanto revisávamos uma redação sobre superação, ela levantou os olhos e perguntou: "Tia Bena, o que a senhora sente agora, depois de tudo?" Pensei por um instante. Respirei fundo e disse: "Sinto liberdade. Mas mais do que isso, sinto perdão. Não perdão pelo que ele fez. Isso nunca. Mas perdão por mim mesma,
por ter me culpado por tanto tempo. Ela sorriu e disse: a senhora me ensinou a me perdoar também. Certa tarde, fui até o espelho do quarto, aquele mesmo onde tantas vezes evitei me encarar. Me olhei de frente, em silêncio, por longos minutos, e pela primeira vez, sorri para mim. Um sorriso simples, mas cheio de verdade. E falei comigo mesma, em voz baixa, mas com firmeza: eu não tenho mais medo. Eu sou dona de mim. E na reflexo vi, não só a idosa que sou, mas a menina que fui. Ela sorriu de volta, como se dissesse: obrigada por não me abandonar. E ali, naquele momento íntimo e profundo, entendi o que é cura. Cura é quando a gente se reencontra, quando a gente se acolhe, quando a gente se liberta do que não era nosso e abraça o que sempre foi. Hoje, minha história não dói mais como antes. Ela pulsa, ela vive, ela serve, porque cada vez que conto, ela encontra alguém que precisa escutar. E cada vez que alguém escuta, um novo grito se transforma em voz. Eu sou Benedita, tenho 71 anos, e só agora descobri que minha história não é só minha, é de todas nós, de cada mulher que um dia foi silenciada, desacreditada, ferida, mas que no fim escolheu a coragem. E se existe algo que eu quero deixar antes de partir, é essa certeza: a verdade liberta. E quando a gente fala, mesmo com a voz trêmula, o mundo escuta e muda. E floresce, como eu floresci, enfim.